Olá, boa noite a todos. Vamos entrando. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Caroline Castro, sou médium integrante do grupo Anjos de Luz. E esse é o grupo de estudos do grupo Anjos de Luz online. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. E antes de dar início ao nosso estudo, quero convidar vocês a fazerem comigo o mantra do perdão, amor e gratidão do grupo Anjos de Luz. O mantra nos conecta com o Criador. Caso queira, feche os olhos e repita comigo. Hoje me perdoo e neste momento perdoo a todos. Peço perdão, sinto muito, eu me amo a todos, sou grato. Estou livre, todos estão livres. Assim é, assim será e está feito. Amém, amém, amém e amém. O Ho'oponopono, que é isso que acabamos de fazer, é um processo de nos desfazermos das energias tóxicas que existem dentro de nós, para possibilitar o impacto de pensamentos, palavras, realizações e ações divinas. Agora vamos rezar juntos o decreto dos servidores da luz, pois cada um de nós é um servidor de Deus, luz maior a nos guiar. Fechem seus olhos e me acompanhem. Eu sou um corpo de luz. Eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz para que vibrem cada ser. Eu sou a luz, eu sou a mais alta vibração de luz, eu sou luz, eu vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. Amém, amém, amém e amém. Então vamos começar com o grupo de estudos online, do Grupo Anjos de Luz. E hoje é o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema Muitos os chamados, poucos os escolhidos. A parábola do festim de bodas, a porta estreita. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão nos reinos dos céus. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. As instruções do Espírito, né? Dar-se àquele que tem pelas suas obras e é que se reconhece o cristão. Jesus compunha as suas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha por objeto fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, parecendo muitas ininteligíveis, e quanto ao sentido, apenas por não se colocarem neste ponto de vista os que a interpretaram. Nada de que tratamos Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e aventura a um festim. Falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas, muitos foram mesmo massacrados com os servos da parábola. Os convidados que escusam, pretextando terem de cuidar de seus campos, de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferente às coisas celestes. Era crença comum aos judeus de então que a nação deles tinha que alcançar uma supremacia sobre todas as outras. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua posteridade cobria toda a terra, mas, como sempre, atendendo-se à forma, sem atentar ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Antes da vida do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idolatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia de humanidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal. Em parte, nenhuma foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu de mistério, impenetrável para massas populares. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo, e a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a expandir-se pelo mundo inteiro, a triunfar
paganismo e a dar a Abraão uma posteridade espiritual, tão numerosa quanto as suas estrelas do firmamento. Entretanto, abandonado de toda a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrar aos mais fáceis, à prática do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo, a nação, além de escravizada, era esfacelada, pelas facções e dividida pelas seitas. A incredulidade atingira mesmo um santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para os chamar à observância da lei e para lhes resgatar, para lhes rasgar os horizontes dos novos da vida futura. Dos primeiros a serem convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o imolaram. Perderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes couberam. Fora, contudo, injusto acusar-se o povo inteiro de tal estado de coisas, a responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e aos saduceus. Que incredulidade dos outros! São, pois, eles o sobretudo que Jesus identifica nos convidados que recusaram a comparecer ao festim das bodas. Depois acrescentava: vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e os maus. Queria dizer, desse modo, que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idolatras, e esses, acolhendo, seriam admitidos ao festim em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ninguém ser convidado, não basta dizer ser cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte daquele banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos seus. Eis porque disse Jesus: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Aí tem a parte do outro capítulo, que é a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a luz que ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que ela conduz, e quão poucos a encontram. São Mateus 7, 13 e 14. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões, mas é porque o maior número de envereda pelo caminho do mal. É estreita da salvação, porque os grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. E o complemento da máxima, muitos são chamados e os poucos são escolhidos. Tal estado da humanidade terrena, porque sendo a terra um mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada a estrada do bem, será a mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é o todo justiça e bondade. Mas de que delita essa humanidade se houverá feito culpada para merecer tão triste sorte? No presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada da terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Porque tantos entraves postos diante dos seus passos? Porque essa porta tão estreita, que só a muito poucos é dado a transpor? Se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte? Assim é que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesma e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, faz luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se insolidários com o passado, e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas de Cristo. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Apenas entrará aquela que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio?
Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Isso é de São Mateus. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a prática será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa e ela não ruiu, por essa edificada na rocha. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar. Ela foi derribada, grande foi a sua ruína. São Mateus também. Todos que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor, mas de que lhe servem lhe chamarem mestre o seu Senhor, se não lhe seguem os preceitos? Serão cristãos os que honram com o exterior atos de devoção e ao mesmo tempo sacrificam o orgulho, o egoísmo, a cupidez e todas as suas paixões? Será seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porquanto do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma poderão impor-se aos homens, não porém a Deus. Em vão dirão ele a Jesus: Senhor, não profetizamos, isto é, não nos ensinamos em teu nome, mas não expulsamos em teu nome os demônios. Não comemos e bebemos contigo? Ele responderá: Não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis com os fatos os que dizeis com os lábios, que calunias o vosso próximo, que espoliais a viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas e vendes secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes. Porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não esperei dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O caminho único de vos está aberto para achardes grande perante ele é, e ao da prática sincera da lei do amor e da caridade. São eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Constitui não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas, se apoiarem nessas palavras, serão estáveis com a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão porque se sentirão felizes nelas. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia, o vento das renovações e o rio do progresso arrastarão. Em outro capítulo, muito se pedirá àquele que muito recebeu. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer que ele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, muito punido será. Muito se pedirá àquele que quem se houver dado em maiores contas, serão tomadas aqueles e a quem mais coisas se haja confiado. Principalmente ao ensino dos espíritos, que essas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique é certamente culpado. Contudo, de o Evangelho que os contém achar-se espalhado somente nos anseios das seitas cristãs, mesmo dentre dessas quanto a quem não lê, é entre os que não leem, quanto os que não compreendem. E resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. O ensino dos espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e acometendo-as para pô-las ao alcance de todos, tem isso de particular. Não é circunscrito todos os letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam diretamente ou por intermédio de outrem pode pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico.
Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira com coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão e nem menos orgulhoso, nem menos egoísta e nem menos apegado aos meios materiais, nem melhor para o seu próximo, mas culpado do é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Os médios que obtêm boa comunicação, ainda mais censuráveis, são: se persistirem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação, e porque, se não cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. Mas, em vez de tomarem para si as decisões que escrevem ou leem, escritas por outros, têm por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim essas palavras de Jesus: Vedes um arqueiro no olho do vosso próximo e não vedes através de que está no vosso. Por essa sentença, se fosseis cegos, não tereis pecados, quis Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes e que a criatura possua. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e eram, com efeito, os mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito terão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. O primeiro cuidado de tão espírito sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão alguma coisa que não há diga respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados pela fé que faculta e multiplicará também o número de acolhidos. As instruções dos espíritos, dá-se àquele que tem. Aproximando-se dele, seus discípulos disseram: por que lhes falas as parábolas? Respondendo, disse-lhe: porque a vós, os outros, vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele que, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Por isso é que eles falam por parábolas, porque vendo nada veem, e ouvindo nada entendem, nem compreendem. Nele se cumpre as profecias de Isaías, quando diz: ouvirei com os vossos ouvidos e nada entendereis, olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Tende muito cuidado com o que ouvis, porque quanto usarão para convosco da mesma medida de que ouvirdes, servido para medir os outros. E ainda se vos acrescentará, pois ao que já tem, dar-se, e ao que não tem, até o que tem se lhe tirará. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe granjeou e que lhe coube a herança, o vis cobrir-se de ervas parasitas. É seu pai que lhe tirar as colheitas que lhe não quis preparar? Se a falta de cuidado deixou fenecer-se as sementes destinadas a produzir nesse campo, e a seu pai que lhe cabe acusar por nada produzirem elas? Não e não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe prepara, de criticar as doações que receberam, queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias e, arrependido e operoso, meta corajoso, mãos à obra, arroteie o solo ingrato com o esforço de sua vontade. Lavre o fio fundo com o auxílio do arrependimento e da esperança. Lance-lhe nele, confiante, a semente que haja separado. Por boa dentre as más, regue-a com seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e caridade, dará àquele que já receberam. Verá ele, então, coroados de êxito os seus esforços em um grão de produzir 100 e outro 1000. Ânimo, trabalhadores, tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia e semeai a boa vontade que o Senhor vos confia, e o orvalho de amor lhe fará produzir todos frutos de caridade. Esse foi um espírito que escreveu em Bordeaux, em 1862. Aqui está escrito a mim. Pelas suas obras é que reconhece o cristão. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que estará nos céus. Escutai essa palavra do Mestre, todos vós que a repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os ouvidos que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer a libré do Senhor para ser fiel servindo seu?
Basta dizer, sou cristão para que alguém seja um seguidor de Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e reconheceis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Nenhuma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São dos mestres essas palavras. Discípulos do Cristo, compreendeis bem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo, árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que são de grupar em torno dela? Os da árvore da vida são os frutos de vida e de esperança e de fé. O cristianismo, qual fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforce-se por espalhar seus frutos, mas com poucos os colhe. As árvores é boa sempre, porém maus são os jardineiros. Entenderam que moldá-la pelas suas ideias, ditá-la de acordo com as suas necessidades, cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na, tornando-os estéreis. Seus ramos não dão maus frutos, porque nenhum mais produziram. O viajor sedento que se detém sob seus galhos à procura do fruto esperança, capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida prenunciando tempestade. Em vão pede ele o fruto de vida à árvore da vida. Cai-lhe secam as folhas, tantos arremexeu a mão do homem que a crestou. Abri, pois, ouvidos e os corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos concita tratá-la com amor, que ainda havereis com a abundância seus frutos divinos. Conservai tal como Cristo vou-la entregou. Não mutileis ela estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe corteis os galhos. Seus frutos benfazejos caem abundantemente para alimentar o viajor faminto que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoeis esses frutos para o armazenar e deixar apodrecer, a fim de que a ninguém sirva. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. É que há as assambarcadores de pão da vida, com os que há do pão do material. Não sejais do número deles. A árvore que dá bons frutos tem que os dar para todos. E depois procurar o que estão famintos. Levai-nos para debaixo da fronte da árvore, e partilhai com eles do abrigo que lhes oferece. Não se colhem uvas nos espinheiros, meus irmãos. Afastai-vos do que vos chamam para vos apresentar as sarças do caminho. Segui os que os conduz à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse: suas palavras não passarão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade do meu Pai e que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe e que Deus vos ilumine e que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Bom, essa foi a aula de hoje. Agradeço a Deus, a Cristo, a equipe médica do Grande Coração, representada por Dr. Helmut, mentor do Grupo Anjos de Luz. E a todos vocês, Grupo Anjos de Luz, orai e vigiai sempre, luz, paz e bem.